Desde a formação da civilização, os poderosos oprimem os fracos e os fracos tentam adquirir o poder. Com o passar do tempo, filósofos e pensadores idealizaram mundos onde todos tivessem as mesmas oportunidades, as mesmas liberdades, os mesmos direitos. No sexto século a.C., durante o reinado do imperador persa Ciro, o Grande, foi desenvolvido o que provavelmente foi o primeiro registro da existência de direitos humanos: o cilindro de Ciro. Esse cilindro de argila continha grafias detalhando a genealogia do imperador e algumas de suas aventuras, terminando com uma declaração descrevendo a permissão de Ciro para que o povo viva em paz, independente de qualquer aspecto físico ou psicológico destes. Mais de 1000 anos depois, no século VII, com a expansão dos califatos islâmicos, as reformas sociais trazidas por Maomé incluíam a renúncia ao privilégio aristocrático, rejeição a hierarquias e trabalho dividido por habilidade e escolha. Posteriormente, foram adotadas medidas como segurança para comunidades, liberdade de religião, proteção às mulheres e aos indivíduos e criação de um sistema judiciário. No século XIII, na Inglaterra, a incompetência do rei João levou à insatisfação dos barões, que o obrigaram a escrever a Magna Carta, que declarava certas liberdades civis aos cidadãos ingleses. Uma das cláusulas mais importantes da Carta é a de número 39. Nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra. Mas foi a partir do século XVIII que a discussão sobre os direitos humanos alcançou seu ápice. Os ideais iluministas estavam florescendo nas mentes da população, enquanto o absolutismo decaía. A população das colônias inglesas na América estava se revoltando contra sua metrópole. Como forma de diferenciar-se da Inglaterra, os colonos adotaram os ideais liberais e iluministas para a construção do novo Estado. Em sua Constituição, definiram os direitos básicos de seus cidadãos baseando-se na filosofia iluminista. Na França, na mesma época, a dívida externa levou o rei da época, Luís XVII, a organizar a primeira Assembleia dos Estados Gerais em quase 200 anos. Seu intuito com a Assembleia era de conseguir achar uma solução para a crise econômica. Os primeiro e segundo estados não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios de isenção de impostos, apesar de possuírem as maiores fortunas. O terceiro estado, composto por camponeses, artesãos e burgueses, visava a abolição dos privilégios da nobreza e do clero. No entanto, devido ao sistema de votação ser por unidade, rapidamente os burgueses perceberam que não conseguiriam reivindicar seus interesses. Desse modo, criaram sua própria Assembleia, a Assembleia Nacional, que, desta vez, não era composta por representantes de cada estado, mas representantes de toda a nação francesa. Porém, o rei não estava disposto a abrir mão dos preciosos privilégios de sua nobreza e clero. Assim, declarou o fechamento da Assembleia. Após protestos, Luís XVI concedeu à Assembleia o status de evento federal, portanto as decisões lá tomadas seriam tornadas oficiais. A Assembleia acabou por decidir que a França se tornasse uma monarquia constitucional, onde o rei ainda governaria, mas com poder limitado pela Constituição francesa, baseada nos conceitos iluministas da época. Estes são os artigos de tal Constituição, chamada de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As destinações sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 3. O princípio de toda soberania reside, essencialmente, na
Artigo 8. A lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Artigo 9. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendi-lo, todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Artigo 5. A lei proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado. Artigo 7. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos. Mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário torna-se culpado de resistência. Artigo 10. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Artigo 11. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Artigo 12. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, instituída para a fruição por todos, e não para a utilidade particular daqueles a quem é confiada. Artigo 13. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades. Artigo 14. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por seu ou pelos seus representantes, da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. Artigo 15. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Artigo 16. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. Artigo 17. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. Mas o rei não havia ainda se dado por vencido. Unindo-se aos monarcas das nações vizinhas, tentou lançar uma contra-revolução, que acabou falhando. A decapitação de Luís XVI em praça pública resultou na aniquilação simbólica do absolutismo e a renovação da democracia. Várias nações ao longo dos séculos XIX e XX seguiram o exemplo da França e dos Estados Unidos, estabelecendo governos democráticos e constitucionais. Muitas constituições escritas se baseavam nos ideais de John Locke de que todos os homens nasciam com direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. No ano de 1863, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi criado em Genebra por Jean-Henri Dunant com o intuito de proteger a vida e saúde humanas, além de prevenir e aliviar o sofrimento humano. Sem qualquer discriminação por raça, nacionalidade, sexo, religião, classe social ou afiliação política, o SIC é atualmente o maior movimento humanitário do planeta, com mais de 97 milhões de voluntários. Sua luta pelo tratamento igualitário a todos e proteção ao bem-estar humano concedeu ao movimento 3 Prêmios Nobel da Paz, em 1917, 1944 e 1963.